Bom dia, garotada! Vamos para mais uma aula. Hoje será aula de ciências, marcando o tempo por meio das sombras. O ser humano sempre teve a necessidade de marcar o tempo. Percebeu que o movimento do Sol durante o dia e das estrelas e da Lua durante a noite poderia ser utilizado como referência para marcar o tempo. A luz do Sol, quando alcança algum objeto, produz uma sombra no chão que varia de posição e tamanho ao longo do dia. No momento em que o Sol está em seu ponto mais alto do céu, as sombras dos objetos são menores. Já quando está nascendo ou se pondo, as sombras são maiores e estão voltadas para o lado oposto de onde o Sol se encontra no céu. É como, por exemplo, esses guarda-sóis, né? Então, quando o Sol está nessa direção, ele fica dessa forma. Quando o Sol está nessa outra direção, ele fica dessa forma. E quando o Sol já está indo embora, ele fica dessa forma. Notou como há várias sombras projetadas na parede? A sombra nada mais é do que um espaço escuro, pois há um obstáculo para a passagem da luz. A sombra ocupa um espaço próximo ao objeto que está sendo iluminado e, dependendo da posição da fonte de luz, muda de tamanho e de posição. A sombra, formada pelo corpo, foi uma das primeiras formas que o ser humano utilizou para marcar o tempo. Mais tarde, o corpo humano foi substituído por uma vara de madeira, que representa nosso atual ponteiro de relógio. Então, como a gente observa aqui, né? Aqui são as pessoas andando e a sombra fica na parede, né? O que é sombra? É o espaço escuro, né? Pois há um obstáculo para a passagem da luz, né? A sombra ela ocupa um espaço próximo ao objeto que está sendo iluminado. E dependendo da posição da luz, muda de tamanho, né? Então, fica maior a sombra ou menor. Medida de tempo. Desde os tempos mais antigos, o ser humano se baseava na posição do Sol e na sombra dos objetos para medir o tempo. Inicialmente, a sombra do próprio corpo serviu de base para medir o tempo. Mais tarde, as pessoas começaram a utilizar uma vareta fincada no chão, sentido vertical, para substituir o corpo, nascendo assim o relógio de sol, que está aqui, né? Aqui é o relógio de sol. Ele é dividido em 12 partes e usa o movimento aparente desse astro durante o dia para marcar as horas. O relógio do sol só funciona durante o dia, pois precisa da luz do sol. Por causa dessas dificuldades, foram criados outros instrumentos para medir o tempo, como a ampulheta, que é uma espécie de relógio primitivo. Ela não precisa da luz do sol para funcionar. É composta de 2 recipientes fechados, na forma de funil, nos quais certa quantidade de areia passa de um lado para o outro. Existem ampulhetas de diferentes tamanhos, de modo que podem medir diferentes intervalos de tempo. Atualmente, utilizamos relógios que funcionam a pilha e são bem mais precisos. Os relógios atuais marcam horas, minutos e segundos. Um dia todo tem 24 horas. Esse é o tempo necessário para voltarmos a ver o Sol na mesma posição do céu. A Lua também foi utilizada para medir a passagem do tempo. A observação dela revela que muda de posição no céu, mas o que mais chama a atenção com relação a ela é sua aparência. Gradualmente, a cada 7 dias, a Lua muda de fase, ou seja, altera o formato com que aparece no céu. Esse período compõe a semana. Para voltar à mesma fase, a Lua leva aproximadamente 28 dias. Uma forma de organizar a passagem dos dias é usando um calendário que indica a passagem do tempo em dias, semanas e meses e organiza nossas tarefas ao longo desses períodos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 4 formas, né, da Lua.
né? Eu tenho crescente, a lua fica crescente, fica cheia e fica minguante e fica nova. Então, são 4 fases da lua. Quais são elas? Crescente, cheia, minguante e nova. Por hoje é só e depois tem mais. Um beijão.